Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma ação do projeto Aula em Casa. Eu sou a professora Socorro Ferreira e vamos lá para a nossa aula de Geografia? A nossa aula será de número 16, nosso eixo, conexões e escalas. Vamos ver qual será o nosso conteúdo. O nosso conteúdo será território, redes e urbanização, território, relações, hierarquia e poder, hierarquia urbana, as pequenas, médias e grandes cidades, as metrópoles e as regiões metropolitanas brasileiras. Que habilidade eu vou ter que aprender hoje, professora? Identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo seu crescimento. Agora olha aqui para a professora, arruma tudo bonitinho e vem comigo, porque é hora de estudar! Crianças, observem que hoje vocês vão ter que compreender alguns conceitos. Para entender o primeiro de território, nós trouxemos essa imagem aqui, olha. Vocês estão observando que tem um cachorro bem bravo aqui nesse lugar? Pois é, o dono colocou esse cachorro aí para proteger o quê? O seu território. E tem uma placa aí, olha só. Essa placa diz que ninguém pode entrar aí, porque tem um cão bravo. Então, o território é um espaço delimitado e protegido por alguém. Agora, acompanhe aqui comigo como que o Brasil está dividido. Como é que ele tem as suas fronteiras? Vamos ver aqui, tá bom? Olha só, o território político é o espaço administrado pelo Estado, isto é, as organizações públicas que gerenciam o país, as unidades federativas e os municípios. Quer ver? Vamos observar aqui para que nós compreendamos melhor o território brasileiro. Observem aqui comigo nesse vídeo. O Brasil é administrado por quem? Pelo governo brasileiro. Nele o país exerce o seu domínio, as suas relações de poder a partir de quê, professora? De leis. Ou seja, a sua soberania. Observem aqui, olha só, que o mapa do Brasil, ele está o quê? Delimitado. Ele está delimitado por suas fronteiras. E quem protege, professora? A Polícia Federal. Então, o território é o quê? Um espaço delimitado e protegido por leis. Agora, vamos aqui nas nossas cartelas acompanhar como foi o surgimento das cidades. Crianças, observem aqui, olha aqui para a geografia. O surgimento das cidades está vinculado às possibilidades de sobrevivência do homem por volta de 4.000 a 3.000 antes de Cristo. Fora do que, professora? Do meio rural, crianças. Olha, devido às produções excedentes alimentares. O que é isso, professora? Acompanha aqui comigo, rapidinho. Eles começaram a produzir bastante coisas agrícolas, né? E aí excedeu. Então, aquilo que não servia para alimentar aquela família, eles vendiam, eles trocavam, né? Continuando. O objetivo, então, no momento, era exatamente o quê? O comércio. As cidades surgiram inicialmente como pequenas aldeias. Olha só, crianças, às margens dos rios Tigres e Eufrates na Mesopotâmia, no Nilo no Egito, entre outros. Eu quero dizer que não foram só esses dois aqui, tá? Nós colocamos esse como exemplo, mas não foram só esses. Assim, com o crescimento populacional, passaram a constituir cidades, olha o que? Mais complexas. O conceito de cidade varia de um país para o outro. Mas entende-se que seja o espaço urbano de um município. O que é um município, professor? É uma unidade administrativa, delimitado por um perímetro urbano, isto é, a cidade é todo aglomerado urbano, olha só aqui, ó, que envolve o que, professora? Características sociais, econômicas e culturais em um mesmo ambiente, como nós estamos vendo aqui, ó, nós colocamos o exemplo de Manaus, mas temos aí o Brasil inteiro.
Crianças, olha, acompanha aqui comigo esse diálogo do Astrogildo e da Mariquita. Presta atenção, tá bom? Astrogildo, eu ainda não tinha reparado que a cidade está quase chegando no nosso quintal. Verdade, Mariquita, estamos sem espaço para criar nossos bichinhos. Então, olha só, criança, o conceito de urbanização. Urbanização é o crescimento da população em determinada cidade. Ou seja, é o processo em que o espaço rural transforma-se em um espaço urbano. E o que acontece, professora? Vamos ver aqui. O que acontece? Acelera e provoca o êxodo rural, como nós estamos vendo aqui. E desde quando isso começou, professora? Esse processo de migração populacional da zona rural em direção às cidades é marcado pela ação da industrialização, propiciado, pela Revolução Industrial, iniciada lá na Europa, especificamente na Inglaterra. Em que século, professora? No século XVIII. O que mais nós queremos saber aqui sobre industrialização? Na época, era visível o predomínio das fábricas e, consequentemente, o surgimento do proletariado. O que é isso, professora? Eram antigos camponeses que ofereciam mão de obra, o quê? Barata aos donos das fábricas. E, além disso, o que propiciava esse trabalho barato, professora? O enriquecimento da burguesia. Crianças, olhem, as condições de trabalho eram péssimas, pois não haviam leis trabalhistas, além de jornadas de trabalho exaustivas. Agora parece engraçado, mas na época era muito sofrido. Observem aqui nesse vídeo do Tempos Modernos de Charles Chaplin, para vocês verem como era a situação. Além disso, professora, vamos ver aonde foi que começou essa migração aqui no Brasil. A migração começou de onde, professora? Esse modelo de industrialização foi um grande incentivador da urbanização aqui no Brasil, que teve início no século XX, E a modernização do campo vivenciada na época da industrialização provocou o êxodo rural. E onde isso aconteceu, professora? Historicamente, essa migração no território se deu na parte litorânea. Memoriza isso aí, ó. Memoriza não, anota. Na parte litorânea do Nordeste para o Sudeste, especificamente aonde, professora? No Rio de Janeiro e São Paulo. A população queria o quê? Melhores condições de vida. Observa aí no nosso mapa, olha. Agora vamos ver como que era, Como que o IBGE demonstrou desde 1940 até 2010 o crescimento dessa população. Observa aqui, olha só, que lá no ano de 1940 a população era bem pequena, as pessoas não tinham ido tanto para a cidade. Agora aqui em 2010, olha o que aconteceu. 84,36% da população já era o quê? Urbana. Mas é importante ressaltar, crianças, que em 1950 a maior parte da população brasileira vivia onde, professora? Nas zonas rurais. Mas segundo o IBGE, como nós vimos aqui, olha só, observa, aumentou como, professora? A população deixou de ser da zona rural e passou a viver aonde? Na cidade, porque elas queriam o quê? Melhores condições de vida, queriam um trabalho, queriam uma casa boa e todas as coisas que uma pessoa merece como ser humano, Continuando, crianças. Mudanças econômicas e ambientais causadas por esse fluxo. Então, nós vimos que a população veio ali, migrou, da zona rural para a cidade. E o que isso ocasionou na sociedade? Vamos ver aqui. O desemprego. O que mais? Informatização, violência, aumento da criminalidade, falta de educação de qualidade, moradias em locais inadequados, falta de saúde de qualidade, trânsito caótico, poluição atmosférica,
poluição do solo, poluição da água, além, crianças, de queimadas e desmatamentos. Agora, olha só, nós vamos observar aqui, apesar de todo esse problema que a gente acabou de ver que ocasiona tanto na parte social, na parte ambiental, nós vamos ver o que tem de bom com as redes urbanas. Vamos lá. Apesar dos problemas evidenciados pelo processo acelerado de urbanização, crianças, temos pontos positivos a comemorar, que é a formação de rede urbana. E o que é rede urbana, professora? É um conjunto de quê? De conexões entre quem, professora? Entre as cidades no espaço urbano. Vamos ver aqui. No espaço geográfico de relações econômicas, sociais, culturais, que integram as cidades, facilitando a vida da sociedade. E assim surge a hierarquia urbana, que é a organização das cidades dentro de uma escala de subordinação ou influência sobre as demais cidades que estão à sua volta. Antigamente, anota aí essa palavra aqui, ó. Antigamente, tínhamos o paradigma. O que é paradigma, professor? É um modelo de hierarquia urbana no esquema clássico, isto é, de forma vertical. Isso ocorre quando vilas e cidades menores subordinam-se às cidades médias, né? Assim sucessivamente. Crianças, olhem só, como nós acabamos de ver, né? O sistema clássico, ele era como, professora, de forma vertical, como nós estamos vendo aqui, olha só. Primeiro, metrópole nacional, depois metrópole regional, centro regional, cidade local e vila, ou seja, do maior para o menor. Então, esse era o sistema clássico, antigo, né? Agora, vamos ver aqui o que é uma hierarquia urbana. A hierarquia urbana, ela é composta por estruturas caracterizadas na seguinte classificação, como nós vimos aqui no sistema vertical. Então, primeiro vinha quem, professora? Vamos primeiro conhecer o que é uma metrópole. Metrópole é uma cidade ou aglomeração caracterizada por apresentar o quê? Um elevado grau, né, de urbanização em seus espaços, centralizando em torno, né, de sua capital, trabalho, serviços e outros elementos, além de polarizar outras regiões a níveis o que, professora? Regionais, nacionais ou até internacionais, como nós vamos ver aqui. Nós trouxemos para vocês aqui a nossa querida São Paulo, para que você compreenda esse conceito de metrópole. Olha São Paulo aqui, vamos ver o que ela tem de bom, que a professora acabou de falar. Né? Olha só, ela é uma metrópole global. Por quê, professora? Porque ela apresenta, além das outras, apresentam as cidades com maior grau de complexibilidade socioeconômica e geográfica do país, pois abrigam sedes dos principais polos do sistema financeiro. O que tem lá, professora? Bancos, bolsa de valores, multinacionais e outras coisas, ou seja, está apta para a globalização, que aconteça de forma o quê? Essa globalização, professora, aconteça de forma nacional, que é em todo o Brasil, ou internacional. E quais são esses lugares, professora, que representam essas metrópoles aqui no Brasil? Nós temos Rio de Janeiro e nós temos a nossa São Paulo. Observem aí, olha só. E o que é uma metrópole nacional? Nós vimos aí, né, a nossa São Paulo, que é uma metrópole internacional também. Vamos ver aqui uma metrópole nacional. São grandes centros urbanos com variedades de serviços e influências sobre os centros regionais.
capitais regionais e metropolitanas regionais. E atuam basicamente da mesma forma que as globais, porém com um nível de abrangência que alcança somente a escala nacional. Então, se ela estiver caracterizada em uma metrópole nacional, ela vai abranger quem, professora? Se for aqui no Brasil, é só o nosso Brasil mesmo. Agora, se for internacional, é para outros países, além do Brasil. E aqui nós temos, olha só, a nossa querida Manaus. O que ela está representando, professor? Ela está representando uma metrópole regional. E por que ela é uma metrópole regional, professora? Que é uma cidade que exerce grande influência, né, no seu próprio estado aqui. Ela apresenta mais de 1 milhão de habitantes e grande concentração de pessoas. Além da nossa linda Manaus, nós temos também a Belém, né, que está localizada lá no Pará. E aqui nós trouxemos para vocês, olha, uma imagem de 2 cidades, que elas representam o quê, professora? Elas representam cidades médias. E como é que eu sei que é uma cidade média, professora? É uma cidade que tem entre 100 e 500 mil habitantes, que exercem influência no âmbito o quê? Regional. Agora vamos ver aqui o que é uma cidade local. Cidade de pequeno porte, né, que é um termo usado no urbanismo para designar aquelas cidades que abrigam de 50 a 100 mil habitantes. E por fim, nós temos aqui a nossa vila. O que é uma vila, professora? É um pequeno aglomerado urbano que não alcançou o quê? A condição de cidade. Não há muita oferta de bens e serviços na vila. Então, crianças, nós vimos aqui que esse daqui era o sistema o quê, professora? Clássico, do maior para o menor. E agora nós vamos ver aqui como é que é hoje, professora. Nas últimas décadas, o esquema clássico de hierarquia urbana sofreu diversas modificações relevantes. Esse processo se deu devido à globalização, crianças, né? A partir da evolução dos meios de quê? De comunicação e transportes. Hoje, todas as esferas apresentam possibilidade de crescimento pelas oportunidades oferecidas aí pela modernização. Crianças, lembrando que o sistema clássico, que era do maior para o menor, hoje já está modificado, como nós vamos observar aqui. Acompanha aqui comigo, ó. Então, nós temos aqui o quê? A metrópole nacional, como vocês estão observando. E agora, olha só, vocês estão vendo que elas estão conectadas, olhem só, aqui, ó, conectadas. O que isso significa, professora? Significa que todas elas podem se conectar diretamente com quem? Com a metrópole nacional. Olha aqui para a professora. Não precisa mais você ficar esperando, né? Devido ao que, professora? O surgimento da tecnologia, a globalização, todo mundo pode evoluir. Então, aprenda que a globalização com os meios de comunicação e transporte, elas facilitaram muito o desenvolvimento cultural, econômico entre as cidades, certo? Anota tudo direitinho aí, não esqueça. E agora que você já estudou, que você já anotou, que você já prestou atenção, eu convido você para o nosso Exercitando. Vem comigo! Vamos ver quais serão as nossas questões de hoje. Então, questão número 1. Observe o conceito de metrópole. É uma cidade, uma aglomeração caracterizada por apresentar o quê? Um elevado grau de urbanização em seus espaços, centralizando em torno de si capital, trabalho, serviços e outros elementos, além de polarizar as outras, o que, professora? Regiões, seja a níveis regionais, nacionais ou até internacionais. Assinale, crianças, a alternativa que o espaço geográfico representa uma metrópole. Vamos lá ver quais são aí as alternativas. Manaus, Amazonas, Maranhão, Gramado ou São Paulo? Vamos para a questão número 2.
Nas últimas décadas, o esquema clássico de hierarquia urbana da organização das cidades sofreu diversas modificações. Atualmente, as esferas apresentam possibilidades de crescimento pelas oportunidades oferecidas com o que, professora? Com a modernização. Esse processo se deu devido ao quê? Letra A, monocultura. B, globalização. C, revolução neolítica. Ou D, migração, êxodo rural. Agora que você já anotou tudo bonitinho aí, nós vamos dar um tempinho para você copiar e responder. E já já nós retornamos para lhe ajudar.
Muito bem, crianças, vamos resolver essas questões? Vamos lá! Questão número 1. Observe o conceito. Metrópole é uma cidade ou aglomeração caracterizada por apresentar um elevado grau de urbanização em seus espaços, centralizando em torno de si o quê? Capital, trabalho, serviços e outros elementos, além de polarizar o quê, professora? Outras regiões, seja a níveis regionais, nacionais ou até internacionais. Assinale a alternativa, que o espaço geográfico representa uma metrópole. Vamos lá, crianças! Eu sei que vocês estão lembrando daquela grande metrópole que nós mostramos lá no nosso conteúdo. Então, vamos ver. Assinale a alternativa que o espaço geográfico representa uma metrópole. Opa, eu estou ouvindo alguém falando aí que é, meu Deus, São Paulo. Será que é mesmo, minha diretora? Solte aí! Esses meninos estão muito inteligentes, mas a minha diretora não quer soltar a resposta porque ela quer dar mais um tempinho para vocês responderem. Muito bem, crianças. Nota 10 para vocês. Vamos para a questão número 2, que vocês estão muito inteligentes. Nas últimas décadas, o esquema clássico de hierarquia urbana da organização das cidades sofreu o quê, professora? Modificações. Atualmente, todas as esferas apresentam possibilidades de crescimento pelas oportunidades oferecidas com a modernização. Esse processo se deu devido a quê, professora? Estou ouvindo aqui, a minha diretora vai soltar. Será que é a letra B? Vamos ver, crianças. Perfeito! Olha aqui, professora, eu sabia que vocês estavam top 10 da galáxia. Então, olha, agora que nós já resolvemos as nossas questões, que você já anotou tudo bonitinho, tirou aquela foto maravilhosa para mandar para o seu professor, vamos para o resumo dos nossos conteúdos. Olha só que coisa maravilhosa, as crianças! Hoje eu tenho um convite especial aqui para vocês, olha, estão vendo como a professora ama vocês, o Projeto Aula em Casa ama vocês? Vocês estão curiosos? Então, olha, nós vamos resumir os nossos conteúdos no cineminha aqui, Aula em Casa, olha só, e a pipoca é por conta aqui da professora Socorro, mas fiquem atentos, hein? Vamos lá, prestar atenção. Hoje nós aprendemos que território político é o espaço administrado pelo Estado, isto é, as organizações públicas que gerenciam o país, as unidades federativas e os municípios. Outro ponto importante foi o surgimento das cidades, que está vinculado às possibilidades de sobrevivência do homem por volta de 4.000 a 3.000 a.C., ainda na Revolução Neolítica, objetivando a efetivação do comércio. Dessa forma, as cidades surgiram inicialmente como pequenas aldeias às margens dos rios Tigres e Eufrates, na Mesopotâmia, do Nilo, no Egito, entre outros. Esse crescimento populacional promoveu a constituição de sociedades mais complexas. O conceito de cidade varia de um país para outro, mas entende-se que seja o espaço urbano de um município, unidade administrativa, delimitado por um perímetro urbano. Cidade é todo aglomerado urbano envolvendo características sociais, econômicas e culturais em um mesmo ambiente. Esse espaço de migração populacional da zona rural em direção às cidades foi marcado pela ação da industrialização, propiciado pela Revolução Industrial, iniciada na Europa, especificamente na Inglaterra, no século XVIII. Na época era visível o predomínio das fábricas e, consequentemente, o surgimento do proletariado, antigos camponeses que ofereciam mão de obra barata aos donos de fábricas, e o enriquecimento da burguesia. As condições de trabalho eram péssimas, pois não havia leis trabalhistas, além de jornadas de trabalho exaustivas. Esse modelo de industrialização foi um grande incentivador da urbanização no Brasil, que teve início no século XX. A modernização do campo vivenciada na época da industrialização provocou um expressivo êxodo rural. Historicamente, essa migração no território se deu na parte litorânea do Nordeste para o Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo. A população buscava melhor qualidade de vida. É importante lembrar que, até 1950, maior parte da população brasileira vivia nas zonas rurais. No entanto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, demonstra que houve um grande aumento da população urbana brasileira
entre os anos de 1940 e 2010. Aprendemos também que o crescimento industrial desde a primeira até a terceira revolução industrial tem acelerado, atraindo fluxos migratórios, e isso resultou em várias mudanças econômicas, sociais e ambientais, tais como desemprego, informatização, violência, aumento da criminalidade, falta de educação de qualidade, moradias em locais inadequados, falta de saúde de qualidade, trânsito caótico, poluição da atmosfera, das águas, do solo, queimadas e desmatamentos. Mas, apesar dos problemas evidenciados pelo processo acelerado de urbanização, temos um ponto positivo a comemorar, que é a formação da rede urbana. Ela propicia conexões das cidades no espaço geográfico de relações econômicas, sociais e culturais que integram as cidades, facilitando a vida na sociedade. A hierarquia urbana é composta por estruturas categorizadas na seguinte classificação: 1. As metrópoles globais. 2. Metrópole nacional. 3. Metrópole regional. 4. Centros regionais. 5. Cidade local. 6. Vila. Já vivenciamos um sistema clássico de hierarquia, porém esse sistema sofreu diversas modificações. Esse processo se deu devido à globalização, a partir da evolução dos meios de comunicação e transportes. Hoje, todas as esferas apresentam possibilidades de crescimento pelas oportunidades oferecidas com a modernização. Olha só, crianças, vocês gostaram do Cineminha? Se você tiver dúvida aí no conteúdo, vai lá no Cineminha Aula em Casa que você vai reviver, você vai vivenciar de novo a explicação que a professora Socorro expôs hoje aqui através do projeto Aula em Casa. Agora que você já observou no nosso Cineminha aqui os nossos conteúdos, eu convido você para as nossas considerações finais. Crianças, olhe só que imagem impactante, né? Olha essa mão segurando o que, professor? O planeta. Isso significa o quê? A globalização. E nós convidamos você para fazer uma reflexão. Hoje, o mundo está aqui, ó, na palma da nossa mão. Mas todos nós temos que ter muita cautela, muito cuidado, professora. Com o quê? Com o tanto de informação que a globalização nos proporciona, né? Porque nós vimos que a globalização ajudou no transporte, na comunicação, só que junto com a tecnologia nós recebemos várias informações diárias e é necessário que nós tenhamos consciência dessas informações, saber discernir, professora, o que é certo do que é errado, tá bom, crianças? Então, olhem, a internet, né, a tecnologia ajuda, a globalização ajuda, mas ela também tem os pontos fracos. Que pontos são esses, professora? Nós temos aí muitos crimes virtuais, nós temos desigualdades sociais e nós temos aí crianças acessando conteúdos inadequados. Então, nós temos que ter esse cuidado. A globalização está aqui, na palma da minha mão, mas eu preciso discernir o que é certo e o que é errado. Está bem, crianças? Agora, olha, nós queremos agradecer assim de coração o apoio de todas as famílias que estão nos ajudando todos os educadores com as atividades das crianças em casa. Nós mandamos assim um abraço a todos vocês e os nossos professores maravilhosos que estão aí dando sangue, né, ajudando na educação, no ensino-aprendizagem das nossas crianças. Agora, atenção, hein? Continua se cuidando, lave bem suas mãos, utilize o álcool em gel, máscara, tudo nos mínimos detalhes, para que nós possamos retornar de forma presencial com vocês. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.